Gente, primeiro eu quero agradecer, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram comigo esses dias aí, aprendendo a palavra do Senhor. Vocês são bênção na minha vida, viu? E que o Foi Senhor, bênção, irmão. Foi bênção. amém, que o Senhor possa acrescentar em sabedoria a vocês e possam dar discernimento em relação a tudo aquilo que vocês precisam entender da palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos. Agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, nós te exaltamos pelas aulas da escola de base, Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor é um Deus bom e tem permitido que podemos ouvir da sua palavra, aprender mais de ti. Dado, Senhor Deus, o seu conhecimento de forma que nós pudéssemos crescer, que o Senhor possa acrescentar sabedoria e entendimento para cada um dos irmãos que estão aqui. Nós te louvamos e te exaltamos, te glorificamos pela vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, temos duas aulas, aulas de dízimos e ofertas e a história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, a primeira aula é sobre os dízimos e as ofertas. São, em relação aos dízimos e as ofertas, é a adoração, é o amor e a gratidão e também por obediência. E o dízimo, ele foi instituído de forma muito antiga, né? Moisés, ele nos ensinou a dar o dízimo, tá lá? Desculpa o barulho, gente. Nos ensinou a dar o dízimo, tá lá em Deuteronômio 26, 1 e 12. Mas antes dele, Abraão já dava o dízimo, que tá lá instituído em Gênesis 14, 17 ao 20. Deus nos dá uma direção bem clara, que devemos devolver o dízimo, isto é, 10% de todo o rendimento, salários e ganho. A palavra utilizada é primícia. A primícia, ela vem do fato de ser algo primeiro, ou seja, uma consagração. Quando a gente dá o dízimo, a gente separa algo para o Senhor, a gente está consagrando todo o nosso salário, o nosso rendimento, seja o que for. Eu gostaria que vocês compartilhassem algum testemunho sobre dízimos e ofertas. Eu só gostaria de acrescentar que quando nós honramos a Deus e damos os nossos dízimos, nada nos falta. Tudo é nos acrescentado. Então, acho que o maior compartilhamento de testemunho é que Deus nos supre. Não falta nos alimentos, nos falta saúde. Amém. Então, conforme a gente faz o dízimo, né, honra a Deus, o pão, o alimento, a palavra, a casa, na nossa casa, tudo é acrescentado, nada falta. Amém. E os valores que a gente tem, a renda familiar, por mais pouca que ela se multiplica, né? Ela se multiplica. É o que eu, assim, gostaria de compartilhar, que graças a Deus, desde que eu tive entendimento do dízimo, nada me falta. Por mais que às vezes a gente está sem emprego, né? Deus vem nos suprindo. Deus faz com que esse dízimo, esse acréscimo na nossa vida, não seja só financeiro, mas é um complemento de uma vida espiritual, de um bem-estar, de uma paz interior, quando você dá de coração a Deus. Amém, glória a Deus. Lucas 21, de 1 a 4 diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar suas pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, esse texto demonstra que Jesus ele estava ali olhando as ofertas. E essa viúva, ela adorou a Deus com as suas ofertas.
E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito das ofertas. E é um texto, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, ele diz, semeando com generosidade. Então, eu vou ler a partir do versículo 6, porque depois a gente vai comentar sobre cada um desses versículos. Diz assim, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, aqui ele fala em relação a valores que você propõe algo no seu coração para dar de oferta. Não por obrigação, né? E nem com tristeza, com pesar, mas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que com todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele fala que o serviço ministerial que vocês têm realizado não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, pois as ofertas, elas servem para suprir as necessidades, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quando nós ofertamos, nós expressamos gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de você compartilhar de seus bens com eles e com todos os outros. Então, o apóstolo Paulo, ele vem explicando aqui a respeito da questão de oferta. E nós temos também em Malaquias 3, 8 ao 12, uma instrução do Velho Testamento sobre trazer os dízimos. Em Malaquias 3, 10, diz o seguinte: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E aqui também ele fala a respeito que vai impedir as pragas, que as pragas devorem as colheitas, né? As videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações te chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. No texto de Malaquias, Deus usou o profeta para exortar os sacerdotes por terem negligenciado as leis, né? Que aqui no texto, a partir do verso 8, ele fala: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse é o verso 8. O povo tornou-se idólatra e indiferente às necessidades primordiais da casa do Senhor. A consequência foi a maldição, faltou mantimentos no templo e a terra tornou-se estéril, e com bichos que comiam o que restavam da plantação. Nesse texto, visualizamos que a casa do Senhor também possui necessidades primordiais. A igreja na qual somos abençoados não tem nenhuma verba dos governos para funcionar, porém tem gastos, aluguel, água, né, água utilizada nos sanitários, energia elétrica, taxas, produtos de limpeza, enfim, todas as necessidades. Essa não deve ser a nossa motivação, saber que existem as necessidades. Mas na prática elas acontecem e nós somos colaboradores do ministério da casa do Senhor. Então, segundo o que Deus pode propor no seu coração, você deve doar, você deve entregar o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor.
E a ordem dos dízimos, a ordem em relação a dar o dízimo e as ofertas, também está no Novo Testamento. Jesus disse sobre a necessidade de cumprir justiça, misericórdia, fidelidade e os dízimos. Está lá em Mateus 23, verso 23. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, ele está querendo dizer aqui que os líderes, né, os mestres da lei e os fariseus, eles estavam preocupados em dar o dízimo, até mesmo da hortelã, do endro, do cominho, que não era uma obrigação segundo as leis, mas estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí Jesus ele veio orientando, dizendo que deveria praticar essas coisas, que seria o dízimo, mas sem omitir aquelas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? Paulo orientou as igrejas em 1 Coríntios 16, 1 e 2, né? E a partir daí nós temos que ser obedientes e entregar os dízimos e as ofertas. Nós damos o dízimo onde nós estamos recebendo bênção daquele lugar, né? Ali é onde o Senhor tem nos dado a bênção, né? E o dízimo é um ato de fé, que é aquele trecho que a gente leu de 2 Coríntios 9, 7, 9, né? A gente leu vários, mas que ele fala para você não dar com tristeza ou pesar, mas de acordo com aquilo que você colocou no seu coração. E é um ato de fé. A colheita, a bênção sobre o ofertante dizimista. Enquanto o dízimo repreende o devorador, a oferta traz a bênção da multiplicação. As janelas do céu se abrem e a bênção sem medida são liberadas sobre a sua vida. O que semeia com abundância, em abundância também ceifará, que está lá em 2 Coríntios 9, 6. O que semear também ceifará. Deus quer abençoar todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Ele diz: se quiseres e me ouvires, comerão o melhor dessa terra. Está lá em Isaías 1, 19. Amém? Então, e vou entrar na aula da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, precisar falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Se quiser falar também no particular, tá bom? Então, a história da Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa fundadora, né, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular foi a Aimee McPherson, né? Ela fundou a igreja em 1º de janeiro de 1923. Ela nasceu em 1890, morreu em 1944. Aimee e o seu legado. Após 38 campanhas missionárias de 1918 a 1923 e em 1922 na Califórnia, pregava Ezequiel 1, do 1 ao 8, e foi então inspirada a chamar a mensagem como quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Daqui a pouco a gente vai ler sobre esse texto, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Aimee. A história que eu vou contar com vocês está baseada no livro Aimee, sua obra, sua vida e obra. Apresentação, ele foi editado e publicado pela editora Quadrangular. E é uma autobiografia, né? Ela mesma conta a história dela. Então, Aimee Sapir McPherson nasceu em Ingersoll, Ontário, Canadá, aos 9 de outubro de 1890, e o nome dela era Aimee Elizabeth Kennedy. A igreja que ela frequentava era a Igreja Metodista. A Igreja Metodista é uma igreja tradicional, chamada de igreja tradicional. Existem as igrejas pentecostais, que a nossa é uma igreja pentecostal, onde crê no batismo com o Espírito Santo.
E a igreja metodista, muitas delas hoje já creem, mas a princípio a igreja metodista é uma igreja tradicional e não crê no batismo com o Espírito Santo. A igreja que ela nasceu era também tradicional. Ela foi crescendo, ficou adolescente, era uma moça muito dinâmica, né? Ela era esportista, fazia patinação no gelo, participava de teatro, dança, música, piano, né? Tocava piano. E na sua adolescência, ela duvidou da existência de Deus por conta das aulas dela na escola, né? Na escola, nós aprendemos a chamada teoria da evolução, né? A teoria da evolução, ela acredita que o homem vem do macaco, né? Onde Darwin, ele apresenta suas posições a respeito dessa teoria. Então, essa teoria, ela fala que as coisas vieram de um estado primitivo e se tornou depois civilizada. E essa teoria, ela não tem prova, ela é uma teoria, como o próprio nome diz, teoria. Para que as pessoas acreditem também numa teoria, é necessário que creiam. Porém, muitas vezes as escolas, elas não apresentam a doutrina, uns ensinamentos chamado criacionismo, que é aquele ensinamento que nós temos, onde Deus criou o mundo, né? Mas na escola ela aprendeu a respeito dessa teoria da evolução e questionou sobre a existência de um Deus. Aí ela chegou em casa, discutiu com a mãe. Nesse primeiro momento, ela, no ar do nervosismo, foi para o quarto dela e orou a Deus, pedindo a Deus que existisse um Deus que se revelaria para ela, que pediu para que ele se revelasse a ela. Essa oração ela foi respondida depois de 3 dias que ela fez, onde ela estava andando pela cidade com o pai dela e ela viu lá uma placa onde estava escrito avivamento contínuo, que era uma missão onde levava o batismo com o Espírito Santo, levava os ensinamentos pentecostais para diversos lugares. Então ela pediu para o pai dela para entrar naquela missão, e quando ela ouviu a palavra da pregação, né, o pastor que estava pregando ali, ela sentiu algo muito forte no coração dela, onde quando o pastor estava orando em línguas, ela conta no seu livro que ela ouviu aquilo e ficou achando que Deus estava bravo com ela, mas na verdade era o Espírito Santo já convencendo ela do pecado. Então ela saiu ali da igreja, depois ela tinha uma apresentação para fazer, ela não conseguiu fazer a apresentação, começou a correr de um lado para o outro, até que um momento onde ela estava ali numa carruagem, ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus Cristo, pediu perdão dos pecados dela e a partir dali começou a viver uma nova vida, né? Congregar naquela igreja, naquela missão, começou a ir naquela missão, que não era uma igreja, né? Era um trabalho missionário, onde levava ensinamento pentecostal. E ali ela também conheceu o marido dela, que inclusive foi o pregador daquela noite. Então, ó, aqui ela se converteu, né? Ocorreu o batismo com o Espírito Santo. Ela tinha participado daquele culto de avivamento pentecostal, sentiu grande arrependimento, aceitou o Senhor Jesus Cristo e começou a buscar o Espírito Santo. Até que ela começou a falar em outras línguas. Então, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa palavra ficou martelando no coração dela. Então, lembra que eu pedi para vocês estudarem como a gente é batizado com o Espírito Santo? Como a gente começa a orar em outras línguas, a partir do momento que você busca pedindo a Deus, né, ele vai te dar esse batismo com o Espírito Santo. E assim aconteceu com ela. Ela buscou e foi batizada no Espírito Santo. O primeiro casamento, ela se casou com Robert Simple em 1908. Com o chamado, foram para a Índia e pegaram malária. Robert faleceu e a Aimee voltou para a América com uma filha pequena chamada Roberta, que ela pôs em homenagem ao esposo, né, que faleceu.
ocorreu um segundo casamento. Nos Estados Unidos, enquanto recuperava do seu luto, Aimee começou a frequentar o Exército de Salvação juntamente com sua mãe. Na cidade de Nova York, conheceu Harold Stewart McPherson, que exercia funções de contabilidade. O casal foi unido em matrimônio no dia 5 de maio de 1912 e em 1913 nasceu o filho do casal, Rolf Kennedy McPherson. Aimee entrou em depressão, adoecendo gravemente, sendo hospitalizada. Aimee pedia cura para Deus, mas a cada pedido ouvia o Senhor dizendo: tu irás, pregará a palavra. Teve ataque repentino de apendicite que levou a 5 cirurgias no mesmo dia. E ela ouviu a voz do Senhor: agora tu irás? E quase sem forças, Aimee respondeu: sim, Senhor, eu irei. Então ela conta no seu livro, né? Aqui a gente não tá se ela tomou uma decisão correta ou não. A gente sabe que o casal, ele deve continuar juntos, né? Uma vez que casou, tem que continuar junto. Mas ela tomou a decisão de deixar esse marido dela e seguir no ministério dela, tá? Lógico que em relação a conhecimento sobre casamento, a gente não tem que levar em conta esse tipo de atitude, mas isso foi o que aconteceu com a vida dela. Maiores detalhes, o porquê que ela, em vez de chamar ele para ir junto com ela, para fazer a obra, a gente não tem, né? A gente não tem detalhes do que aconteceu. O que a gente pode dizer é que o certo seria ela seguir com ele, mas enfim, ela seguiu sozinha para o ministério. Um dia, ela estava numa igreja que tinha um recinto vazio, tinha 5 pessoas, né? E a Aimee orava e Deus lhe dava estratégia. Ela pegou uma cadeira, colocou numa esquina principal e aí ela subiu em cima da cadeira, na esquina principal do bairro, e começou a orar. Aí as pessoas começaram a rodear aquela cadeira que ela estava em cima, acharam estranho dela estar ali orando em cima de uma cadeira. As pessoas começaram a parar e olhar. E aí ela pegou, abriu os olhos e falou para o pessoal: gente, vamos! E chamou eles, e eles correram atrás dela, e ela entrou dentro da igreja, pediu pro diácono trancar a porta, porque ela ia pregar a mensagem, né, da palavra. E aí ela ali começou a evangelizar, levar pessoas, né, ao arrependimento, e a igreja passou a encher, chegando ao ponto dela precisar comprar uma lona de circo para o culto. Aos poucos, Deus começou a usar ela em diversas coisas, né? Primeiro que a Aimee, ela tinha o dom de interpretação de línguas. Ela tinha o dom de línguas estranhas, falava em outras línguas, mas ela tinha também o dom de interpretação de línguas. Deus também concedeu para ela o dom de cura, onde ela teve um problema com o ligamento do pé dela, e ela conta no seu livro que ela estava tentando repousar com aquela dor absurda, mas Deus falou no coração dela que se ela fosse até o reverendo, né, pedir oração a respeito disso, que Deus iria curá-la. E aí ela fez isso, no meio do caminho ela tropeçou, machucou, mas ela chegou até aquele reverendo, o reverendo orou por ela, recebeu a cura, e como ela foi tratada naquilo, Deus começou a usar ela na questão de curas. A questão também onde ela foi colocar uma lamparina, porque naqueles lugares, naquela época, não tinha energia elétrica em todos os lugares, igual nós temos hoje. Então ela usou lamparina, a lamparina explodiu, parece que no rosto dela, onde queimou, chegando a fazer bolhas. E aí, quando ela foi ministrar a palavra do Senhor, ela orou, né? Começou a louvar a Deus que dava a cura. E na frente de todo mundo, a pele dela foi totalmente curada. E tem vários outros testemunhos. Mas aí ela começou a fazer essas 38 campanhas missionárias. Então aqui nós temos algumas fotos, né, do trabalho dela. Então essas 38 campanhas missionárias tinham um poder muito forte. Deixa eu só pegar aqui o livro que eu lembrei de um. Essas campanhas missionárias, ela rodava os Estados Unidos, né? E
para onde ela ia uma multidão de gente, né? Tem até aqui no livro dela uma parte que eu deixei anotado, diz assim: o chefe de polícia viu-se obrigado a designar cada soldado disponível para conter a multidão, e os números aumentavam a cada culto. Perto do fim da campanha, o sargento encarregado das multidões declarou a repórter Alva a um nome aqui em inglês: não sei o que ela faz, mas essa mulher conquistou Denver. Mandamos milhares embora a cada reunião, empurramos entre 15 e 16 mil pessoas para dentro do prédio a cada culto. Na última quarta-feira barramos 8 mil pessoas. Elas estão chegando de carro em grupos e de quase todas as cidades do estado. Não só eles utilizavam esse termo, né, aleijados, né, mas são deficientes. Estão vindo não somente, de jeito nenhum. Ela possui uma graça divina sincera e genuína. Certamente conquistou a cidade, e homem algum, nem mesmo o presidente, conseguiria encher esse auditório 2 a 3 vezes por dia durante 3 semanas, como ela tem feito. Então, essas campanhas acabaram trazendo muitas e muitas pessoas. E aí, em 1922, quando ela estava pregando Ezequiel, ela foi inspirada a chamar a mensagem de Evangelho Quadrangular. Sim, ó. Os seus rostos eram os 4 rostos, como de homem, rosto de leão, no lado direito, o rosto de boi, e o lado esquerdo, o rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima, cada uma delas tinha 2 asas que se encostavam no outro ser vivente, de um lado para o outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Então, essa visão que Ezequiel teve, ele demonstra o seguinte, que os seres viventes e a glória de Deus, esses anjos, estaria indo aonde é que o povo de Deus estivesse. E essa visão, ela é um pouco confusa em relação a ter que explicar, mas os 4 rostos faziam menção em relação àquilo que Jesus Cristo seria no seu ministério. E tem a ver com os evangelhos. Então, a gente vai ver daqui a pouco um estudo sobre os evangelhos. E ela viu esses 4 rostos, então ela exclamou: é quadrangular, né? É um evangelho quadrangular. Então, a partir dali, aquela multidão que estava seguindo naquelas campanhas começaram a ter esse nome, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular. E ali houve também a inauguração do templo, sede internacional Ângelus Templo, com 5 mil pessoas. A Aimee dirigia 21 cultos por semana. Nos primeiros meses, 7 mil pessoas se converteram a Jesus. No mesmo ano foi inaugurado um Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário, que é o ITQ, o Instituto Teológico Quadrangular, que nós temos aqui no Brasil, né? Só que nessa época era esse nome. E em 1924 consagrou a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos e a terceira emissora em Los Angeles, a KFSG. A Aimee também foi autora de vários livros, 105 hinos e 13 óperas sacras. Então, algo interessante aqui que a gente vê nesse texto é que ela conseguiu fazer algo muito especial. A primeira rádio pertencente a uma igreja em Los Angeles foi uma rádio pertencente à Quadrangular, né? E ela, por ter esse jeito todo desinibido de participar de teatro, ela começou a levar o evangelho de uma maneira diferente do que as outras igrejas, as outras denominações levavam, e com essa questão dos dons que o Senhor Deus usava ela. Aqui tem um vídeo que depois eu vou mandar para vocês, onde ela tá falando espanhol. Também a Aimee foi uma personalidade do século na revista Times. Havia muita coisa que uma mulher não podia fazer na primeira metade do século XX, mas boa parte delas a Aimee Semple McPherson fez. Não é à toa que ela foi citada pela revista Time junto com Billy Graham
como uma das 100 pessoas mais importantes do mundo durante o século XX. Quando mulheres não podiam subir em púlpitos para pregar a palavra de Deus, ela liderou reuniões para milhares de pessoas de diversos continentes. Sua fama se espalhou por todo o mundo. Centenas de milhares foram salvos, curados e tocados pelo Espírito Santo de Deus. E ela começou também, nesse instituto teológico, ela começou a enviar missionários para vários lugares do mundo. E por isso, né, que o Evangelho Quadrangular chegou aqui no Brasil também, tá? Então, aqui nós temos fotos do Templo Ângelus, né, que a gente comentou, de 1923. Ó, a multidão, onde as pessoas estão. Essa foto, ela tá um pouco ruim quando se aproxima. E essa foto é uma foto mais recente desse mesmo templo hoje, onde cabem muitas pessoas. Eu conheço uma pessoa que foi nesse lugar e diz que eles têm salas onde tem intérpretes para cada pessoa estrangeira que chega lá com uma língua diferente, e a pessoa consegue ouvir o culto na sua língua natal, tá? Então, as doutrinas quadrangular. As doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular: Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. E aqui os rostos daquela visão de Ezequiel representa cada uma dessas doutrinas, né? Que tá lá em Ezequiel 1:10. Aqui nós temos um resumo a respeito dessa questão. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Porque ele trouxe uma mensagem para os judeus que Jesus é o Messias. Né? Ela traz uma mensagem profética. Em Marcos, Jesus é apresentado como servo. Foi escrito para os romanos. A ênfase desse livro é os milagres, as curas, né? O evangelho na prática. Em Lucas, nós temos que Jesus Cristo é o Filho do Homem. Por isso que nesses rostos aqui, nós temos também o rosto de homem. Porque Jesus Cristo é o homem perfeito. Os gregos, eles idolatram essa questão da perfeição do corpo do homem, da perfeição do homem ser perfeito no intelecto. E Jesus Cristo, Lucas, ele apresenta Jesus como esse homem perfeito. E traz, a ênfase desse livro traz parábolas e é algo histórico, né? É uma característica histórica. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinópticos. Sinóptico significa pelo mesmo ponto de vista. Em que sentido? Mateus olhou para Jesus e escreveu o livro conforme aquele foco que ele queria levar. Marcos também, e assim por diante. Mas João, ele já teve um foco mais espiritual. Ele escreveu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Escreveu para a igreja e para falar sobre a divindade, né? O foco dele é espiritual. Então, esse é o evangelho quadrangular. Também existe uma bandeira, e tá lá em Êxodo 17:15, inspirada nesse texto que a Aimee fez a bandeira. O Senhor é a minha bandeira. A cruz significa a salvação, a Bíblia aberta, a base da nossa fé, o número 4 e quadrado, os evangelhos. As cores são 4 cores do peitoral do sumo sacerdote da antiga Israel. Franjas revelam os mandamentos do Senhor e nossa obediência à palavra dele. Os israelitas, devido a uma ordenança de Deus, usavam franjas nas extremidades de suas vestes. O cordão azul, que não tem aqui nessa imagem, também era usado pelos israelitas amarrado na cintura com o mesmo propósito das franjas, lembrando-os dos mandamentos do Senhor. Então, essa é a bandeira. Amém? Esse nome, como diz, é uma oportunidade para evangelizar. De que igreja você é?
né? Você tem alguma religião? Ah, eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, é? Quadrangular? Aí tem gente que fala triangular? O que é isso? Por quê? Oi? Muita gente pergunta, né? Por quê? Por quê, né? É Isso. diferente. Por que quadrangular, né? Aí você já fala de Jesus, né? Sim. Aí você já explica o porquê. Geralmente é sobre espaço, né? Mundial, universal, tudo assim. É verdade. Universal, mundial, é verdade. Mas a nossa é a Igreja do Evangelho Quadrangular. E ela já é muito antiga. Tá bom, gente? Mas assim, depois eu posso passar para vocês livros, para vocês acompanharem detalhadamente a história. Eu quis passar só mesmo uma base. Passar também essa questão dos versículos a respeito da... Gente, a nossa igreja tem doutrina assim. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Fora as outras, certo? Mas posso falar uma coisa? Sim. Quando as pessoas falam que não tem doutrina na nossa igreja, eu sinto que elas falam assim porque a gente usa brinco, a gente coloca batom, Isso a mesmo. gente veste calça, a gente arruma os cabelos, a gente corta os cabelos. E certas igrejas por aí não faz isso. Então eu entendo que elas querem falar doutrina sobre isso, sobre essas vestimentas, sobre tipo, Essas práticas, né? isso. Eu acho que é isso que eles querem. Na verdade, eles confundem costumes com doutrinas, tá? Tem igreja que ensina costumes, esses costumes em relação a roupas e tudo. A nossa igreja não tem costumes, a nossa igreja tem doutrinas e ensinamentos da palavra de Deus, né? A nossa cultura, a gente não crê em costume. Eu também tô muito feliz que a Keila tá aqui hoje. Eita glória! A Keila da padaria, que se batizou lá na igreja. Ô, bênção! É um testemunho de vitória, né? Eu falei que aquela padaria ainda vai ser igreja. Né, Kleberson? Paz, irmã Keila. Deus abençoe. Amém, Pai. Bom ter você entre nós. Amém. Irmã, pois é. Amém. Tudo começou com você, a sua sementinha brotou. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico muito feliz com isso. Eu também. Vamos orar, queridos? Amém? E eu me sinto muito honrado, viu, em poder ter participado da vida de vocês aí com esse ensino. Vamos orar, então. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, eu te louvo por esse tempo que o Senhor nos permitiu, Pai amado. Nós te exaltamos pela sua palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Messias, Senhor, é o Rei do nosso coração. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não foram batizados com o seu Espírito Santo, eu peço, Senhor Deus, que eles possam ser batizados, eu peço que eles venham buscar, Senhor Deus, e que seja para a honra e glória do seu nome. Te louvamos por esses preciosos, Pai amado, por esses seus filhinhos. Que o Senhor continue na caminhada com eles, ensinando a sua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe, ó. Amém. Louvado. Deus abençoe a sua vida, irmã. Amém, amém. Coraçãozinho para vocês, ó. Amém. Você também, para você também. Paz. Uma boa noite de descanso. Amém. Para vocês também. Deus abençoe.